Olá, sétimo ano, vamos à nossa revisão. Na verdade, a primeira parte da nossa revisão. Nessa aqui, vamos revisar apenas como foi a destruição do Império Inca e do Império Azteca, tá? Não vamos revisar aquela parte lá de absolutismo. Então, a destruição do Império Azteca eu coloquei aqui para vocês em ordem cronológica de acontecimentos. Então, começou com a chegada do Hernán Cortés no México, ele chegou em fevereiro de 1519. Durante esses meses, de fevereiro a novembro, ele foi conhecendo o território, foi conversando com os povos que habitavam a região, além dos astecas, né? Tinha outros povos na região, então ele foi conhecendo a cultura local. Em novembro de 1519, ele chegou a Tenochtitlan, que é a capital do império. Algum tempo depois que ele chegou, cerca de uma semana, ele prendeu Montezuma, que era o rei dos astecas, e aí aconteceu uma cerimônia religiosa nesse momento que os espanhóis estavam lá. Durante essa cerimônia religiosa houve uma confusão entre espanhóis e astecas que acabou resultando na morte de 2.000 astecas. Tá? Após esse episódio, os espanhóis são expulsos, porém eles não voltam para assim na América, certo? Durante esse tempo que os espanhóis permanecem na América, eles vão buscando se associar com povos inimigos dos astecas, porque, como eu já falei, os astecas eles eram um império local. Então, eles dominavam outros povos, cobravam impostos de outros povos. E aí, os espanhóis vão fazendo amizade com esses povos inimigos. Enquanto isso, os astecas eles estão lá pensando que está tudo bem, continuam a vida normalmente e elegem um novo rei para ficar no lugar do Montezuma. Nesse meio tempo que os astecas elegem um novo rei e vão vivendo sua vida, o Cortés está lá buscando apoio de povos inimigos. Aí ele tem a ideia de cercar Tenochtitlan, de cercar a capital. Ele fica cerca de 1 ano e meio nesse cerco a Tenochtitlan. E aí, no meio disso, não consegue chegar alimentos, os astecas não conseguem sair de Tenochtitlan, fica muito ruim viver ali naquela cidade cercada pelos espanhóis. E aí, ao mesmo tempo que os espanhóis estão fazendo esse cerco a Tenochtitlan, eles também estão dominando outras cidades, estão meio que dominando o império que antes era dos astecas. E aí, esse cerco acaba dando certo, porque quando eles tentam invadir a cidade de Tenochtitlan, eles conseguem, em agosto de 1521, porque já tem uma epidemia muito grande de varíola lá, tem muitos astecas morrendo de varíola, tem muitos astecas morrendo de fome, estão fracos, tudo isso devido ao cerco que os espanhóis fizeram, tá? Então vamos lá recapitular rapidinho as etapas. Então, em fevereiro, Hernán Cortés chega no México, em novembro ele chega na capital dos astecas, Tenochtitlan. Depois, ele prende Montezuma. Durante uma cerimônia religiosa, 2.000 astecas morrem, espanhóis são expulsos. O Cortés vai buscar apoio de povos inimigos quando eles são expulsos de Tenochtitlan. Os astecas elegem um novo rei, tá? Os espanhóis fazem um cerco que dura 1 ano e meio a Tenochtitlan, e enquanto isso vão dominando outras cidades, vão dominando o Império Azteca, e em agosto de 1521 eles conseguem tomar a cidade de Tenochtitlan. O livro de vocês explica alguns motivos que levaram à vitória do Hernán Cortés sobre os astecas. Estão aqui 3, que são os principais: os aliados que eles fizeram, as amizades que eles fizeram com os povos inimigos dos astecas, a superioridade bélica dos espanhóis, ou seja, as armas de fogo, o cavalo, que era um animal que os astecas não tinham na América, e doenças contagiosas como a varíola, que acabou matando muitos astecas, tá? Então, se eu perguntar em prova assim, meninos, quais foram os 3 principais motivos que fizeram com que Hernán Cortés vencesse os astecas? Vocês vão me dizer: aliados, superioridade bélica e as doenças contagiosas. Aqui eu coloquei algumas informações que eu ainda não havia falado para vocês, que é sobre o comércio dos astecas, o comércio em Tenochtitlan. Quando o Hernán Cortés chega a Tenochtitlan, ele fica maravilhado com a cidade, com a estrutura da cidade, porque se você for parar para pensar, a cidade é toda construída sobre a água, e ela é toda bem feitinha. É realmente uma tecnologia
bem avançada para a época, tá? E os europeus se surpreendem com isso. E mesmo assim ainda conseguem se achar superior. Então, o Hernán Cortés ele fala nos seus escritos do grande mercado de Tlatelolco. E aí ele falou que na visão dele, ali naquele mercado tinha cerca de 60 mil pessoas circulando. Então era muita gente mesmo, era uma cidade muito movimentada. Os mercadores, que são os comerciantes, eram chamados de pochecas, e grande parte das mercadorias que chegava nesse mercado vinha por meio de tributos, porque eu falei para vocês que os astecas eram um império, então eles cobravam tributos, cobravam impostos das cidades que eles dominavam. E uma parte desses tributos, desses impostos, era pago em mercadorias, aí entra plumas, peles de animais, ouro, prata, cacau, enfim, as mais diversas coisas, tá? Agora vamos falar da destruição do Império Inca. Coloquei aqui também em ordem cronológica, tá? Aqui não vai ser o Hernán Cortés, vai ser o Francisco Pizarro, tá? Então, começando aqui, número 1, com um contexto anterior à chegada do Pizarro, que é o conflito entre os dois irmãos. Depois, o Atahualpa acaba vencendo esse conflito entre os dois irmãos. Nesse momento, um pouquinho depois, o Francisco Pizarro chega à América, e eles acabam se encontrando, o Atahualpa e o Pizarro, na cidade de Cajamarca. A mesma coisa que o Hernán Cortés faz com o Montezuma, o Pizarro faz com o Atahualpa. Ele prende o Atahualpa. Em troca, o Atahualpa oferece ouro e prata, né? E aí os espanhóis acabam aceitando, vão pegando esse ouro e prata. Porém, o Pizarro, ele não aceita, ele não cumpre com a sua parte no trato. Ele acaba matando o Atahualpa. Um pouco antes da morte do Atahualpa, quem morre é o Huasca. Por quê? Porque a família do Atahualpa acha que o Huasca tem a ver com a prisão dele, acha que o Huasca está associado com os espanhóis e tudo mais, mas não era assim. Então, o Huasca morre e logo depois o Atahualpa é morto pelos espanhóis também. Em seguida, os espanhóis eles tomam a cidade de Cusco e depois eles seguem para o litoral e fundam a cidade de Lima, que é a atual capital do Peru. Ainda coloquei aqui uma última etapa, que é a etapa da resistência dos Incas, tá? Em 1536, os Incas, eles decidem invadir Cusco e Lima, tá? Invadir Cusco, que é a antiga capital deles, né? E invadir Lima, que é a atual capital fundada pelos espanhóis, tentando reconquistar, mas não conseguem. Em 1572 só é que os espanhóis conseguem matar o último imperador Inca, que é o Tupac Amaru, certo? Então, essa daqui é a nossa revisão de destruição do Império Azteca e destruição do Império Inca. O que eu aconselho a vocês copiarem essas etapas para ter em mente, tá? Eu preciso que vocês saibam como foi a destruição do Império Azteca e como foi a destruição do Império Inca sem confundir os dois. Preciso que vocês saibam também em ordem cronológica, se possível, tá bom? É isso e até a próxima.